aí existem milhares de raspagens diferentes. Então você precisa definir o que você gosta mais. E aí eu costumo usar um exemplo de mapa, né? Então, imagina para sair daqui para chegar numa cidade distante, lá em Porto Alegre, por exemplo. Tem vários caminhos que vocês podem fazer, não tem? Várias opções de caminho. Vai ter um que gosta mais de ir por um caminho aqui, o outro gosta de ir por outro. Né? Um prefere onde não tem pedágio, o outro prefere onde tem estrada boa, o outro prefere um caminho mais rápido. Cada um escolhe um caminho diferente, mas vai chegar no mesmo objetivo. E o jiu-jitsu é assim também. Eu não preciso usar todos os caminhos. Eu tenho que ver qual caminho que eu gosto mais. E aí eu vou por aquele caminho. E aí quando o meu adversário está defendendo demais, é que o caminho está interditado. Aí eu começo a buscar um atalho ou um caminho secundário. E é assim que o nosso jiu-jitsu vai evoluindo e a gente vai criando caminhos diferentes. Fez sentido para vocês o que eu estou falando, cara? Em especial para a galera mais novata aqui? Todo mundo entendeu? Beleza. Então agora a gente vai abrir um espaço para vocês perguntarem. Pode ser a respeito de técnica, de história, da Aurum, do jiu-jitsu, qualquer coisa que vocês quiserem saber. Vamos lá, começando aí pelos graduados. Ou se alguém já tiver uma pergunta, pode ser. Grava na resposta ali, tá? Oi? Agora some os IC. Bora, galera, bora, pessoal. Beto! Professor, vai fazer 2 anos, 2 para 3 já? Estamos juntos? Terceiro ano. Outubro faz 3 anos. O que o senhor viu mais de evolução do jiu-jitsu de lá para cá? O jiu-jitsu está sempre evoluindo. Boa pergunta, boa pergunta. Eu acompanho muito o mundo da moda, né? Brincadeira. Brincadeira, galera. Mas quem acompanha o mundo da moda, né? Eu ouço às vezes a Jo comenta, a Jo também não é muito de moda não, como vocês podem ver, né? As roupas que ela usa. Quem acompanha ou a gente ouve falar do mundo da moda, que ele vai girando em ciclos, né? Tem coisas que hoje são bonitas, lá na frente são feias, daqui a pouco já é bonito de novo, a galera usa de novo. E o jiu-jitsu eu percebo muito isso. O jiu-jitsu tem fases em que se trabalha mais fazendo guarda. Depois começa a trabalhar mais por cima. Quando eu comecei a vir para cá, a gente estava numa fase de guarda, desenvolvendo muita guarda, estava se evoluindo muito a guarda lapela, o birimbolo já estava em auge, estavam tendo muitas movimentações de guarda crescendo, então o jogo de guarda evoluiu muito. E o que acontece no mundo? Os extremos se fortalecem, né? Não vou entrar muito no tema de política para não ter treta, mas o Brasil foi muito tempo comandado por governos de esquerda, e isso fez com que a direita se fortalecesse. Né? E o mundo inteiro é assim, se você faz muito a coisa puxada para um lado, você acaba fortalecendo o outro. Né? Quanto mais eu amassar o Thiago, mais forte ele vai ficar, e daqui a um tempo ele vai me amassar. Então o mundo é assim, uma coisa vai fortalecendo a outra. Por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa e planeja lá na frente. E como a guarda vinha evoluindo tanto, o que fez? Obrigou o passador a evoluir o jogo de passagem. E hoje a gente vê categorias pena, pluma, galo e tantas outras que são ganhas por passadores. E antigamente todo mundo fazia a guarda. Aquele jogo feio que eu não gosto, de double pull, os dois ficando sentando e puxando para a guarda, a gente já não vê mais tanto. Em alto nível e pessoas realmente boas. Então eu acho que nos últimos 3 anos o que evoluiu mais foi o jogo de passagem, e principalmente as passagens deslocadas. O jiu-jitsu antes, por favor, Jô, quer isso gravado, aí eu uso outra pessoa? Tá, por favor. O jiu-jitsu antes, deita aqui, ele era lutado muito de joelhos no chão. Por quê? Era o jiu-jitsu muito voltado à defesa pessoal. E se eu lutasse aqui, a Jo ia ficar me dando pisão, ela levantava, fugia de mim. Então a gente lutava muito aqui colado, fazendo passagem colada, muito desse jeito. Então era muito comum, por exemplo, ela usar a guarda-aranha, que é uma guarda que me mantém longe dela e me obriga a me afastar. E isso daqui antigamente era uma posição de desconforto. Depois da fase do tererê, ele começou a lutar aqui, afastado.
E aí no jiu-jitsu esportivo não vale mais chute, soco, entendeu? Então ele começou a lutar toreando, movimentando daqui, e o jiu-jitsu começou a se trabalhar mais à distância. E hoje em dia, e antigamente também, por favor, Jô, o que acontecia muito antigamente? A Jô me puxava para a guarda, aí eu entrava na guarda dela, e aí ia começar a sair daqui, tentar sair daqui, e ela tentar lutar a partir daqui, certo? Hoje em dia, você vê muito difícil acontecer isso. Ela vai me puxar de guarda, puxa lá, eu já quebro a pegada, já começo a movimentar daqui, e não deixo ela ajeitar a guarda. Desculpa. Não deixo ela ajeitar a guarda e ela fazer o jogo dela. Então, lembra que eu falei para vocês das etapas de luta? Olha como isso é importante. O que mudou muito hoje? O início de luta. Então hoje, a galera antigamente a gente fazia muito isso aqui, ó. E aí, vai derrubar o microfone de novo. E aí começava a lutar a partir daqui, certo? Hoje em dia não, hoje em dia aqui, ó, cumprimenta, começa a briga de pegada, daí já puxa para guarda rápido. E é uma movimentação muito mais acelerada de começo de luta. Então hoje os guardeiros têm mais dificuldade de botar o jogo de guarda em prática e os passadores começaram a trabalhar muito com quebra de pegada e movimentação de passagens rápidas à distância, tá? Vocês podem olhar hoje no cenário mundial, Hokage, Fabrício Andrei, Meiran agora, para quem não acompanhou, ele é peso pena, que é até 70 quilos, e ele ficou em terceiro lugar no campeonato mundial absoluto. Ganhou de caras muito mais pesados que ele, só que movimentando demais, ele é muito acelerado. O Baby Shark é outro que trabalha por cima. O Nagai era guardeiro, está lutando por cima agora. O filho do Cobrinha começou a lutar mais por cima também. Então hoje a gente, no meu entender, a passagem de guarda está evoluindo bastante. Principalmente por causa disso, jogo de quebra de pegada e jogo de movimentação à distância e o início de luta. Demorei demais na resposta, né? Desculpa. Mais perguntas, pessoal? Bora, dos iniciantes. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo lo que he notado desde que empecé a venir acá, que el jiu-jitsu que se practica en Montevideo, se practicaba, que yo hace muchos años que no lo hago, es totalmente distinto a una base de lo que yo recuerdo. Yo a esto lo interpretaría más como, parte de Aikido y no el jiu-jitsu que tenemos allá, que teníamos, porque es totalmente distinto. Yo nunca peleé así en el suelo, incluso con ellos me reía. Digo, solo con tu peso está. Pero digo, es totalmente distinto. Nosotros en aquella época peleábamos parados, ¿no? Con golpes y muy difícil que hiciéramos una llave. Hoy por hoy yo lo interpreto como llave y nunca había, en mi época de juventud, nunca había peleado así, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo cambiar? O estábamos encerrados allá, o hubo mucha evolución en el transcurso de los 20 años. Ele fazia jiu-jitsu há muitos anos atrás em Montevideo, ele trouxe essa dúvida para mim. Só que o que ele descreveu para mim era outra coisa, muito pouco jiu-jitsu. Era muito alguma outra coisa e pouco jiu-jitsu. Eu acho que poderia ser mais a parte de Aikido lá, e Aikido, e o cara disse que fazia jiu-jitsu e ensinou ele naquela época. Porque se nós vamos prestar atenção, nos pensar no que o mestre estava falando agora, que antigamente o jiu-jitsu era no chão, era com mais pressão, era com mais chave pela defesa pessoal, e aí tu aprendeu que era de pé, afastado, longe, então provavelmente tu estaria treinando uma outra modalidade que te vendiam o jiu-jitsu. Provavelmente. É. Porque desculpa eu não ter entendido direito, tá? É porque o jiu-jitsu, antigamente, ele era mais próximo do que é hoje em dia. Ele era praticado mais colado. Só que o jiu-jitsu, ele cresceu no Brasil de uma maneira descoordenada. Então, tem lugares que tem professor de capoeira que dá aula de jiu-jitsu, de hapkido, de outros ninjitsu, né? Então, tem várias outras coisas no meio. O que eu digo assim, ó, tu percebe quando é jiu-jitsu mesmo, é quando é de verdade, entendeu?
Porque a maioria das artes marciais que tem essas movimentações mais soltas, mais plásticas, aquela coisa tu vem, joga, daí sai fazendo rolamento assim, se tu botar uma pressão já não sai. E o jiu-jitsu é lutado com extrema pressão. Tá? Isso daí eu ouvi uma vez de um aluno que ele praticava Kung Fu, Hapkido e várias outras modalidades e fazia jiu-jitsu comigo. E aí ele comentou comigo, ele assim, pô, tu sabe qual é a diferença do jiu-jitsu para as outras lutas que eu faço? Deu assim, eu sei algumas diferenças, mas o que tu quer dizer dele? Cara, jiu-jitsu é de verdade. Né? As outras modalidades, eu sempre fico pensando assim, será que isso aqui funcionaria numa briga real? Será que isso daria certo se eu precisasse usar isso na rua? Não estou criticando quem faz outra modalidade, tá, pessoal? Só estou falando que jiu-jitsu é melhor. Alguém discorda? Alguém aí pensa o contrário? Alguém pensa o contrário? Alguém que está indo embora pensa diferente? Não. O outro acha que eu pego uma pistola na pistola, na 12 ali. E o jiu-jitsu de verdade você sente, pô, numa luta a pessoa me controlou, fez força ou não, eu consegui, entendeu? Então nesse ponto você sente, tá? Você vai ter mais experiência aqui e aí vai poder diferenciar melhor nisso daí. E aí uma outra coisa que mudou também, o jiu-jitsu, no tempo que eu comecei, ele era mais bruto. Não bruto no sentido de ser mais difícil que hoje, mas era ensinado de uma forma bem mais grosseira. Meu professor pegava, eu tinha 70 quilos na época, meu professor ele tinha 100 e poucos, metia o joelho na minha barriga, me dobrava no meio assim, minha barriga encostava lá na coluna, e se eu batesse, ele brigava comigo. Pô, vai bater com o joelho na barriga? Né? Ia para um campeonato, tu não vai perder, tu tem que ganhar. Era desse jeito assim, e era assim, não tinha essa... E aí, vocês querem lutar? O professor chegava assim, ó, tu vai ter campeonato sábado, tu vai lutar. Depois, professor, mas não interessa, tu vai lutar. Bem assim. Então era um pouco diferente a maneira da didática, entendeu? Mas de transmitir a informação. Mas tu vai sentindo mais experiência aqui ao longo do tempo, tu vai poder diferenciar mais o que você fazia antes do de agora. Respondeu? Obrigado. Vamos lá, galera, mais perguntas aí? Se estiverem com frio, pergunta de técnica que a gente faz daí. Então manda. Uma vez eu falei pro Rafa que o André Pederneiras falou que o MMA chegou no teto e que ele via que o jiu-jitsu, todo mundo sabe que é infinito. Eu quero saber do senhor o que o senhor viu o jiu-jitsu daqui 10 anos, porque ele tem uma ascendência muito grande. Cara, eu imagino... Vamos dominar o mundo. O jiu-jitsu hoje é o esporte de arte marcial mais praticado do mundo já. E ainda poucas pessoas praticam. Eu acho que ele vai crescer muito mais. Vai crescer muito. Eu não arriscaria falar um número para ti, mas talvez 10 anos deve quadruplicar de tamanho ou mais ainda, entendeu? Eu acredito muito. Eu entendo que o jiu-jitsu, esquece o Japão lá e contando a partir do Brasil, né? A primeira crescente que o jiu-jitsu teve foi através da defesa pessoal, das brigas de rua, que hoje pra gente não faz muito sentido, mas lá na década de 40, de 50, não tinha tanto entretenimento e as brigas de rua eram entretenimentos, a galera fechava espaço para sair na porrada e os capoeiras dominavam. E aí o jiu-jitsu começou a ganhar espaço vencendo essas brigas, esses desafios. E aí começou a mostrar a sua eficiência. Aí depois, como isso já não era mais uma coisa normal de se brigar na rua, criou-se o Vale Tudo, que depois virou o MMA. E através do MMA o jiu-jitsu mostrou que é melhor que as outras artes marciais, como eu estava falando agora, que todo mundo concordou. E deu uma outra crescente no jiu-jitsu, até que o UFC foi criado, o UFC foi criado por um brasileiro, Rorion Gracie, e dali ele conseguiu gravar e mandou para o mundo inteiro. Né, através de pay-per-view e de fitas VHS, eu conheci o jiu-jitsu assim, através do UFC. E aí ele conseguiu impactar o mundo inteiro, e o mundo inteiro começou a enxergar o jiu-jitsu brasileiro. Só que, para entrar numa arena daquela e lutar, poucas pessoas teriam essa coragem ou essa vontade. Então, olhava-se como uma coisa muito legal e eficiente,
mas uma coisa distante, não uma coisa para todo mundo. E aí veio a terceira crescente do jiu-jitsu, que foi a parte competitiva. Eu estava conversando com o Dória, quando ele gravou com a gente, e aí ele falou que quando ele era faixa roxa, ele foi numa reunião na garagem do Carlinhos Gracie, ele estava fazendo a chave do Mundial, a caneta. E eles conversando, daí ele falou assim, um dia vai ter jiu-jitsu em todos os continentes. Aí a galera começou a rir, ele assim, e ao mesmo tempo, mesmo final de semana. E aí todo mundo riu e falou, pô, Carlinhos é viajão, né? O jiu-jitsu é uma coisa praticada aqui no Rio de Janeiro, vai ganhar o mundo. E hoje, o jiu-jitsu, né, esse final de semana, com certeza tem campeonato em todos os continentes do mundo, tem campeonato de jiu-jitsu. E isso é uma evolução. Então, o Mundial ter ido para a Califórnia ajudou nisso, ajudou a fazer com que o jiu-jitsu ganhasse o mundo. Então, hoje o jiu-jitsu já é a arte marcial mais praticada no mundo. Só que, tudo isso que eu falei, a gente enxerga a parte de eficiência de luta, de defesa pessoal e combate, e a parte do jiu-jitsu esportivo, como entretenimento ou como disputa, esporte, certo? E eu acho que a próxima crescente do jiu-jitsu vai ser quando as pessoas começarem a enxergar ele como qualidade de vida, como transformação de vida. Então quando as pessoas, né, porque a gente que está no meio sabe, só que a gente só sabe, a gente não tem pesquisa para isso, não tem pesquisa científica comprovando isso. Mas agora começou uma pesquisa que ela estava sendo feita para medir qual era o perigo dos estrangulamentos num atleta de jiu-jitsu. E essa pesquisa vem apontando um dado bem interessante, que os atletas de jiu-jitsu tendem a ter maior vascularização cerebral, vasos mais largos e mais fortes, e isso provavelmente vai evitar do que um praticante de jiu-jitsu tenha doenças degenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Então, até o estrangulamento, de ser apagado, de tomar sofrência, é uma coisa boa para o nosso corpo, que melhora a nossa vascularização cerebral e evita que a gente tenha Alzheimer lá na frente. E é uma coisa que a gente nem pensava, né? Agora a gente já sabe, acho que hoje a ansiedade é uma coisa que quase todo mundo sofre ou já sofreu em algum momento. E a gente sabe que aqui a gente controla bastante a ansiedade, principalmente porque a gente vem muito para o agora, né? Depressão, eu não tenho nenhuma pesquisa científica para mostrar para vocês, mas eu tenho feedback de muitos alunos que vêm falar para mim que curou a depressão com jiu-jitsu, ou que reduziu o número de remédio que precisa tomar graças ao jiu-jitsu, né? Sem falar de tantas outras coisas que a gente recebe esse tipo de feedback. Então, eu acho que a hora que as pessoas acordarem para isso, né, eu acho que eu comentei na última vez que eu estive aqui, num campeonato lá em Balneário, eu encontrei o Wendel Carvalho. Não sei se vocês conhecem o Wendel Carvalho, ele é um dos coaches mais conhecidos do Brasil, uma grande... Oi? Roxa. Uhum. Ele é uma referência de curso de treinamento mental, e ele começou a praticar jiu-jitsu e ele vive falando de jiu-jitsu. E aí eu falei com ele lá no campeonato e disse, pô, cara, que legal que tu tá no jiu-jitsu, porque isso vai mostrar para as pessoas o que a gente sempre fala, só que a gente sempre fala empiricamente, né? E ele tem conhecimento científico para falar mais aprofundado. Aí ele falou assim, cara, hoje em dia, qualquer homem que vem reclamar de mim, de qualquer tipo de problema, eu falo para ele assim, ó, faz 6 meses de jiu-jitsu. Faz 6 meses de jiu-jitsu, se a tua vida não mudar, depois tu vem falar comigo. Né? Então, eu acho que a próxima crescente do jiu-jitsu, ela vai depender ou ela vai ser proporcional a quanto a nossa comunidade conseguir mostrar para o mundo como ela é relevante nesse sentido. Que ela vai ajudar a tua cabeça, teu corpo, a curar várias patologias, a evitar doenças lá na frente, como Alzheimer e outras coisas, além de tudo que a gente já sabe. Eu espero que todo mundo pratique em dia, né? Na Auro, né, de preferência. Pessoal, pergunta, bora, galera. Quiser saber de posição, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Eu sempre pesquisei muito qual era a diferença, até pela origem do jiu-jitsu, qual é a diferença do tradicional do Japão para o jiu-jitsu brasileiro? Porque eu comecei a ver até vídeos de fora e é muito Brazilian Jiu-Jitsu. Então, qual a diferença do tradicional para o nosso que é aqui? O jiu-jitsu no Japão, na época medieval, ele era um nome genérico para tudo. E não era jiu-jitsu como é escrito. É que a pronúncia do J em japonês é jiu.
Então, J-U não é Ju, é Jiu. Só que daí o brasileiro não entendeu e botou um I no meio para ficar melhor a pronúncia. Né? Vou botar um Izinho aqui que vai ficar mais legal. Vou botar um Izinho, um hífen aqui que eu acho que vai ficar legal. Isso aí. Faço diferente. E aí o Jiu-Jitsu, ele era tipo como hoje no Brasil eu falar assim, eu faço luta. Então o Jiu-Jitsu no Japão, ele era isso. E aí ele tinha, tudo era Jiu-Jitsu. Né? Os samurais lutavam com bastão, espada, golpes traumáticos, lança, luta agarrada, tudo era Jiu-Jitsu, tudo era considerado Jiu-Jitsu. E aí teve um imperador, eu não lembro o nome dele agora, japonês, que ele conseguiu reunir os principais clãs do Japão e que eles viviam em guerra entre eles. O Japão era um país que vivia em guerra entre ele e com outros povos, né? Invadiu Coreia, invadiu Rússia, invadiu China e eles viviam em guerra. E esse imperador tentou apaziguar o Japão e conseguiu. Como ele conseguiu apaziguar o Japão, ele começou a podar e começou a se perder a referência dos samurais, né? Pô, antigamente um clã precisava ter muitos samurais, muita gente que era boa de luta. Mas de repente não vai mais ter guerra, então não tem mais por que ter tanta gente boa de luta. Esse pessoal vai começar a fazer outra coisa, vai começar a plantar, começar a construir, a produzir, aí vem a industrialização do Japão também. E aí o jiu-jitsu ele parou de ser tão praticado com a visão que ele tinha e começou a ficar uma coisa mais de tipo uma cultura antiga, e um transmitindo para o outro. Eu era samurai lá antigamente, e depois eu ensinei meu neto, que ensinou meu bisneto, e daí por diante, mais várias vertentes diferentes. E aí Jigoro Kano, que é o criador do judô, ele começou a enxergar no jiu-jitsu um pouco daquilo que eu estava falando agora, de como o jiu-jitsu era transformador na vida das pessoas. E aí ele pegou vários jiu-jitsu estilos diferentes que tinham e começou a moldar de um jeito que ele achava que seria legal para ensinar didaticamente falando, né, e que seria bom para as pessoas. E aí ele criou o Kano Jiu-Jitsu. Só que daí, simultaneamente, várias outras escolas começaram a fazer parecido. E aí teve vários estilos de Jiu-Jitsu. Não sei se vocês sabem hoje, o Kung Fu tem milhares de estilos diferentes, né, praticado ao mundo. Cada professor cria o seu próprio estilo. E o Jiu-Jitsu estava indo muito para essa linha. Aí, para se diferenciar ainda mais, ele parou de usar Kano Jiu-Jitsu e mudou o nome de Judô. E daí ele começou a espalhar pelo mundo. Fica à vontade, meu irmão. Tem uma frase no Japão que fala que o Japão viaja o mundo através do judô. Né? Antigamente, não tendo as redes sociais, eles levavam a cultura japonesa pelo mundo para estabelecer relações comerciais, e o judô era tipo uma porta de entrada para isso, para começar a levar um pouco da cultura. E aí eles fizeram isso, e entre eles Mitsui Maeda foi o que veio para o Brasil. Antes dele teve outro japonês que veio, que é... eu não vou lembrar o nome agora. Teve um japonês que veio antes do Mitsui Maeda, mas ele ficou pouco tempo em São Paulo, depois voltou e não deixou ninguém ensinando o jiu-jitsu. Mas daí o Maeda chegou, e aí ele continuou ensinando o jiu-jitsu, e aí a história mais ou menos como a gente vê contada aqui, mas o Rafa tem a história certa, ele pode te passar. Mas resumidamente, como o jiu-jitsu começou a se desenvolver no Brasil, a comissão da Kodokan, que era a escola do do Jigoro Kano, mandou uma comitiva de judocas para o Brasil para entregar a faixa preta para o mestre Carlos e o mestre Hélio para que eles virassem judocas. Em vez dos dois aceitarem isso, eles falaram, não, a gente quer continuar como jiu-jitsu, a gente quer desafiar vocês, que o nosso jiu-jitsu é melhor que o de vocês. E aí fizeram lutas. E aí na primeira luta, eu acho que foi do Hélio com o Kano derrubou o Hélio 36 ou 37 vezes na luta. Mas em uma das vezes que derrubou, o Hélio conseguiu apagar ele de dentro da guarda. E aí eles começaram a ver que, não vai dar para ganhar japonês querendo derrubar. Vamos tentar ganhar por baixo no chão. E aí o jiu-jitsu brasileiro começou a se desenvolver mais a parte de luta de solo, que no judô é conhecido como neuazá. Né? E o jiu-jitsu brasileiro adotou mais essa parte de estudo. E aí o judô, que lá é a origem do jiu-jitsu japonês, ele foi se destinando mais à parte de queda, de projeção, enquanto que o jiu-jitsu brasileiro mais à parte de luta de solo, do neuazá e de controle. E também o judô, ele seguiu mais uma linha esportiva.
E o jiu-jitsu tentou se manter mais fiel à defesa pessoal, né? Como a gente pode ver, o judô, se eu derrubo o meu adversário e ele cai de barriga no chão, ele fica deitado de barriga no chão. E é uma coisa que a gente não vai fazer numa situação de defesa pessoal, né? Então o judô se distanciou um pouquinho da sua origem de marcialidade, né? A arte marcial vem de Marte, deus da guerra, a arte voltada para o combate, para a guerra. E o judô acabou se distanciando um pouco disso e o jiu-jitsu tentou manter, apesar de hoje ter os negócios de lapela, umas coisas que não é tão voltada para a guerra assim, mas a essência do jiu-jitsu, como eu mostrei aqui no início, continua sendo. Esclareceu? Obrigado. Vamos lá, galera, mais alguma pergunta? Pessoal, aproveitando ali como tu bem falaste, que o jiu-jitsu ele vem numa crescente, principalmente na parte competitiva, né? A gente vê que hoje tem Federação X, Y, Z surgindo. Se quiser aproximar mais, pessoal, por favor, fica mais à vontade. Oi? Federações X, Y, Z surgindo por aí. E ao mesmo tempo, os campeonatos estão quase sempre lotados. E eu pelo menos, eu tenho visto muitas reclamações referente a erros de arbitragem. O que falta hoje para a arbitragem? Entender melhor o jiu-jitsu? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Cara, eu acho que precisaria simplificar um pouco a pontuação, as regras do jiu-jitsu e precisaria profissionalizar a arbitragem, né? Porque hoje um árbitro quem é? É tipo você, tipo eu. Dou aula de jiu-jitsu, vivo o jiu-jitsu, vai ter campeonato final de semana. Ô Jean, quer arbitrar aí pra mim? Tem o curso de árbitro? Tem? Ah, tem o curso. Ah, então vem aí arbitrar. Aí antes da luta do campeonato é feita uma reunião, passadas as diretrizes e todo mundo arbitra, entendeu? Eu acho que um dos caminhos seria profissionalizar. Então, por exemplo, tua profissão é árbitro. Então, a semana inteira tu é árbitro. Tem que fazer tantas horas de curso durante a semana, tem que arbitrar tantas lutas durante a semana na tua academia, mandar um relatório para a federação e tua profissão é árbitro. Tu vive aquilo ali 24 horas por dia. Acho que isso iria reduzir bastante a quantidade de erros. Mas também simplificar a regra, né? Por exemplo, por favor, Jô. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Se eu tô lutando com a Jo aqui, né? E eu bato aqui nela, ela cai sentada e eu subo, 2 pontos de raspagem minha, certo? Volta lá, Jo. Se eu estiver lutando com a Jo, ela se afastar de mim, eu vier e fazer isso e derrubar ela aqui, quantos pontos? Não é nada, porque eu comecei de joelhos no chão, entendeu? Se eu estou lutando com a Jo aqui, ela me derruba daqui e sobe, não precisa fazer. Você quer me raspar, né? Ela me derruba daqui e sobe, 2 pontos dela de raspagem. Se eu chego na lateral, ela me derruba daqui e sobe, não é nada. Entendeu? Então isso acaba deixando muita coisa para a interpretação do árbitro. Pô, começou da onde? Estava com o joelho no chão ou não? Chegou na lateral ou não chegou? Estava com pegada ou não estava? Né? Para a Jo, por favor, Jo. Se ela vem, me puxa de guarda, puxa sentando, eu bato aqui, ó, 2 pontos. Mas, pô, eu bati antes dela sentar ou não bati? Isso é queda ou não é? Entendeu? Ela, por favor, Jo. Ela tá me puxando com uma pegada, ela começou a sentar, vai lá, eu estourei a pegada, ela tem que estar com pegada quando ela sentar. Ela sentou no chão com pegada ou não? Entendeu? Essas coisas que começam a gerar o erro de interpretação. Então, talvez se simplificasse isso, botou para baixo, independente de estar de joelho, estar do lado, estar do lado é ponto, né? Simplificaria. Só que também existe uma preocupação de não deixar, como eu estava explicando agora, tão parecido com o judô. Não parecido, mas não ir tanto para a linha esportiva. De deixar só bonito o esporte e esquecer a marcialidade, entendeu? Então, por que que de joelhos não é ponto e fazendo guarda é ponto? Porque fazendo guarda eu estou me defendendo. De joelho no chão eu estou vulnerável. Então eu não estou avançando, eu estou só não regredindo. Entendeu? Então essa interpretação ela é mais voltada à parte da defesa pessoal. Por isso que tem essas interpretações diferentes. Mas é bem complexo ser árbitro, tá? E outra coisa, a gente vê muito erro hoje, porque tem muita rede social.
Antigamente a luta rolava aqui e, né, por exemplo, aconteceu uma situação dessa que eu falei aqui, eu tenho que saber, pô, começou de joelho, foi para tal lugar e parou em tal posição. E eu tenho que definir o ponto na hora. Aí depois tu pega o vídeo, fica olhando e voltando, aí tu vai dizer, errou. Mas, pô, tu viu 5, 6 vezes a posição. E eu tive que ver na hora e decidir. Eu já arbitrei bastante. E antigamente não era que nem hoje. Hoje é a escala de 1 por 1. Troca o árbitro. Antigamente eu pegava 9 da manhã, arbitrava até 9 da noite. E eu lembro de luta que 2 kimono brancos se embolando, de repente acabou e eu assim, meu Deus, quem é que estava por baixo? Aí eu levantei a mão, dei o ponto, ninguém reclamou, digo, acertei. Cara, porque chega uma hora que tu fica tão confuso, é tanta coisa na tua cabeça, tem que prestar atenção, principalmente luta de criança, tem que ficar cuidando para eles não cair, não machucar, é bem complexo, entendeu? Então, hoje, eu olhar um vídeo e criticar um árbitro é fácil, só que eu tive lá dentro, eu sei como é difícil, e uma coisa assim, a gente falou coisas não tão complexas aqui, tem coisas muito mais complexas do que a gente viu aqui, e aí tu tem que tomar uma decisão na hora. Eu mandei um vídeo para a Jo essa semana, que um árbitro analisou o vídeo e ele falou assim, esse vídeo aí pode ser vantagem, pode ser 2 pontos e pode não ser nada. Entendeu? E um árbitro analisando um vídeo. Porque foi tão complexa a situação que qualquer uma das 3 coisas pode estar certo e pode estar errado, assim, dependendo da interpretação. Uma fração de segundos. E o árbitro aqui no meio, sem falar de que, pô, tem muito professor que não entende nada. Né? Eu já arbitrei luta que o atleta derrubava e caía na lateral. E isso são 2 pontos. E aí eu dava 2 pontos, o professor berrando lá fora. Cadê a passagem? Cadê o ponto da passagem? E tem que ficar assim, né? Pô, vontade de parar a luta e dizer, quer fazer? Então é bem complexo, tá? A vida de árbitro os árbitros se incomodam comigo, cara, eu sou chato, mas Tem. Mas isso aqui que a Jo tá falando é por causa daquilo que eu falei, entendeu? Quem daqui é árbitro? Quem daqui quer ser? Entendeu? Ninguém quer ser. E assim, quem dos professores de sucesso hoje no mundo do jiu-jitsu ainda é árbitro? Entendeu? Então, quem acaba indo para esse linha de arbitragem? Pessoa que talvez não foi um grande atleta ou que quer pagar a inscrição para a competição e a galera que quer ganhar um dinheirinho extra no final de semana. Uma renda paralela, entendeu? Então, não é profissionalismo, não é profissionalizado mesmo a linha de arbitragem. Então, não dá para exigir muito, né? É por diária. É por diária. Não tinha árbitro. Não tinha. Quer ver ter mais? Olha só, 5 mil por luta. Aí, não, é por diária de competição, né? Então tem campeonatos que pagam 250 diária do árbitro, tem campeonatos que pagam R$500 a diária de árbitro. Às vezes deslocamento, hotel, então depende a situação, a federação e o teu nível de arbitragem, né? Bora, galera, aproveitar o tempo aí, mandem pergunta aí de técnica, de posição, de luta, de história. Bora. Mostra lá o choke ali, bora. A pergunta dele não começa no ponto, mas e se? Bora, Vani. É Vani choke? Ou tu acha que vai ficar tipo Não entendi. ver o jiu-jitsu entrando em Olimpíada, ou acho que vai ficar que nem um taekwondo da vida que estão só se tocando ali? Cara, espero que não entre. Espero que não entre. Não vejo vantagem nenhuma. Muita gente fala assim, pô, mas se o jiu-jitsu for para a Olimpíada, vai crescer mais ainda. Pô, taekwondo é olímpico, né? Karatê, acho que não é mais, mas foi olímpico durante um bom tempo. Você vê quantas escolas de karatê por aí de sucesso.
né, de taekwondo de sucesso. Ah, o judô mas olha quantas escolas de judô tu vê por aí. Por quê? O governo abraça, né? E a hora que foi para o poder público, já era. Então eu espero que nem chegue a ser, tá? Mas eu acho que vai. Tá, mas e se... Mas eu acho que vai, porque a federação, a maior federação do mundo, galera, a maior federação do mundo, ela é um órgão privado, é uma empresa, a IBJJF. Só que tem uma organização lá nos Emirados Árabes que ela está fazendo realmente um trabalho voltado a levar o jiu-jitsu. E lá o jiu-jitsu já esteve lá no campeonato asiático, que é tipo o Pan-Americano aqui das Américas, é o Pan-Americano Asiático, o Pan-Asiático, digamos assim. E ele já esteve presente nesse evento lá, então ele está muito próximo de ter uma apresentação olímpica também em breve, tá? Mas eu, sinceramente, particularmente, não vejo vantagem disso acontecer. Mas, se... Mas, galera, bora? Quiser parar para fazer o... É? Tá. Galera, posição, nada, ninguém quer perguntar nada de luta, de posição. Bora aproveitar? Marcelo, aproveitando que aqui agora vem os marrom em mim, né? Um campeonato Master, marrom. Eu não entrei nessa parte. Eu também não, eu sou adulto ainda, né? Pô, tá juvenil daí, né? Mas eu vi que tem bastante restrições assim, referente à chave de joelho, de perna. O que... Tem nada. Só o tempo melhor, né? Tem nada. O que mudou agora, no Nogi é permitido chave de calcanhar, cruzar e várias outras coisas. Mas com kimono, a regra de adulto é a mesma regra de master, de posições de pé. Então, o que é proibido no adulto também é proibido no master. E o que mudou recentemente, pessoal, para marrom e preta, é poder girar para dentro na botinha. Vocês estão ligados nisso? Inclusive, aconteceu agora na final do Mundial, com o Jansen Gomes, na final da categoria. Ele tomou a botinha girando para dentro, já deu ruim, que provavelmente vai dar com muita gente, e aí não conseguiu lutar a final do absoluto por causa disso, tá? Mas, pessoal, as regras do jiu-jitsu, para quem está começando, ela tem uma evolução progressiva de alguns movimentos, né? Como, por exemplo, na faixa branca, não pode mão de vaca, não pode pular na guarda, não pode armlock voador, não pode single leg com a cabeça para fora, porque são posições que lesionam mais, tem um maior risco de lesão. Aí a partir da azul, o que pode na azul pode na roxa também, e aí a partir da marrom tem posições de pé e de joelho. Americana de pé, que é torção do pé para dentro, chave de joelho, que é tipo um armlock aplicado na perna, chave de panturrilha, chave de bíceps, que são posições também extremamente lesivas, por isso são permitidas a partir da marrom. E no jiu-jitsu, a gente tem alguns golpes que são proibidos em competições. Chave de cervical, cruzar o joelho para dentro, chave de calcanhar. Tem o nome de uma posição que eu não lembro agora, que é o nome de uma pessoa, que é uma posição bem violenta, mas que ela mistura com uma chave de cervical também. Então tem alguns golpes que são proibidos no jiu-jitsu esportivo, mas que fazem parte do jiu-jitsu como defesa pessoal. Então a gente sempre coloca no nosso programa de estudo também, a gente fala para vocês, hoje a gente vai treinar só maldade, só posições proibidas, tá? Mas porque são posições que lesionam. Eu, por exemplo, vocês sabem, há uns 2 anos eu fiz cirurgia, amor? Uns 2 anos atrás, então há uns 3 anos eu rompi o meu ligamento numa competição de jiu-jitsu. Porque o meu adversário aplicou uma chave legal, eu estava finalizando ele na perna, ele torceu meu pé ao lado que não poderia torcer e rompeu meu ligamento. E eu fiquei praticamente 1 ano afastado do jiu-jitsu por isso. Então no jiu-jitsu tem algumas coisas como cruzar o pé de dentro para fora, posições que forcem o joelho para dentro,
posições que forcem o pé para fora, são posições que geram rotação dentro do joelho e rompem ligamento cruzado posterior e anterior. Então essas posições elas são proibidas no jiu-jitsu esportivo porque elas machucam demais e afastam muitas pessoas do treino durante muito tempo. Então o cuidado que a gente tem é por isso, né, para preservar por mais tempo. Só que, como a gente fala, né, o jiu-jitsu na defesa pessoal não tem regra, então é importante que a gente saiba tudo, né? Então independente que não pode em competição, mas a gente saiba aplicar com o devido cuidado. Essa posição, por exemplo, que a gente comentou, a botinha girando para dentro, é uma posição extremamente lesiva, por isso que era proibido. Esse ano foi liberada, na final do Mundial, um dos principais atletas se machucou e ficou fora, provavelmente vai ter que fazer cirurgia por causa dessa posição. Então é o cuidado que a gente tem que ter. E já aproveitando isso, pessoal, vocês logo vão ter uma aula de prevenção de lesão. Uma das coisas mais importantes que eu falo para os meus alunos, o maior responsável por me preservar no treino sou eu mesmo. Então é claro que tem coisas que o meu colega pode fazer que me machuca. Só que a maioria das vezes machuca porque eu demoro para bater, porque eu demoro para falar ou porque eu me coloco em posição de risco. Né? Então, principalmente para quem está começando, tem uma posição que acha que vai machucar, parou. Pô, mas não tinha nada, não tem problema, pelo menos não machuca. E aos poucos você vai desenvolvendo consciência do que machuca ou não. Tá? Então, uma vez aconteceu comigo de um aluno vir reclamar que tomou um armlock muito forte, que machucou o braço dele. E aí é uma coisa que me deixa extremamente bravo, porque eu não admito que um colega machuque o outro no treino. Aí eu falei para ele, pô, mas quem foi que fez isso? Aí ele falou, foi tal pessoa, me conta como é que foi a situação. Aí ele assim, o cara tava puxando, aí ele fez força, levou meu braço, aí eu tentei sair para cá, pro outro, e tentei empurrar e machucou. Eu falei, pô, mas aí tu deixou esticar o braço para tentar sair, para machucar? Pô, esticou o braço, bate logo, se tá encaixado, né? Foi culpa sua, não foi culpa do outro. É claro que eu, quando estou lutando com um aluno, eu encaixo um armlock e eu vejo que ele não tem a noção de bater porque ele acha que vai sair, eu só seguro a posição. E a maioria dos graduados, eu acredito que faça isso também. A gente tem essa noção, menos o Bogado, né? A gente tem... Não, a gente tem essa noção, eu tenho essa noção de que para mim é mais importante, galera, pessoal, vamos focar. A gente tem essa importância, para mim é mais importante eu preservar um colega de treino do que eu ganhar a luta de treino, não existe campeão de treino. Mas tem gente que não tem isso, tem gente que é grosso do natural. Tem pessoas que eu desisti de falar para ser mais calmo, que eu digo assim, cara, cuida quando vai lutar com ele, porque ele não consegue controlar, mas é natural dele, ele é assim em tudo que ele faz. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Como eu tenho um aluno que eu tenho que falar, pô, cara, tem que ser mais grosso, tem que ser mais forte, mais bruto, porque a pessoa é muito passiva. E se a pessoa é muito passiva no jiu-jitsu, ela provavelmente é passiva na vida dela lá fora também. Né? O tipo de pessoa que no jiu-jitsu não insiste a posição, que aceita as coisas muito fácil, que não luta com pressão, é o tipo de pessoa que lá fora não coloca a sua opinião, não discute quando acha que está certo, vê uma coisa errada e não contesta, e ela pode mudar isso dentro do tatame. Então, às vezes eu falo para o meu aluno assim, pô, tem que ser mais bruto, eles acham estranho. Aí eu explico, não, cara, tem que insistir, quando tu quer uma raspagem, subir, empurrar, chutar, dá um jeito de raspar, na hora de derrubar, faz força, derruba, segura, bota pressão no movimento. Porque daí a hora que ela começa a desenvolver isso no tatame, ela leva a vida lá para fora, leva isso para a vida dela lá fora também. A hora que alguém for fazer alguma coisa nela que ela não quer, em vez de aceitar, ela vai dizer, não, não quero isso, não admito isso. A hora que ela vê uma coisa errada, ela contesta o que está errado. A hora que ela acha que a opinião dela é mais coerente, ela vai colocar a opinião dela em prática e ela vai insistir para que a opinião dela seja aceita ou pelo menos levada em consideração. Então, o jiu-jitsu ele é uma maneira de a gente mudar a nossa vida fora do tatame também. Então, talvez eu venha para o jiu-jitsu porque eu sou muito grosso, muito bruto e eu preciso aprender a me acalmar, a me controlar. E eu consigo fazer isso através do jiu-jitsu. Ou talvez eu venha para o jiu-jitsu porque eu sou muito passivo, muito calmo e eu preciso desenvolver mais vontade, mais raça, mais gana para fazer aquilo que eu quero. E o jiu-jitsu promove isso também.
Quando a gente fala assim, pô, o jiu-jitsu é bom para combater bullying na escola, eu digo, é ótimo, traz a criança que faz o bullying e a criança que toma o bullying. Os dois precisam de jiu-jitsu. A criança que pratica o bullying, ela normalmente é uma criança insegura e ela precisa se reafirmar de alguma forma e a única maneira que ela encontra de fazer isso é a violência. E normalmente ela faz a violência em alguém que é muito passivo. E aquela criança que está sofrendo a violência, provavelmente está sofrendo porque ela é alvo fraco, né? Se eu vou aqui começar a provocar, brigar, e ele ouve quieto, é tranquilo para mim. Agora, se ele reage e eu tenho que brigar, eu vou em outro, entendeu? Vou provocar o outro que seja fácil para mim. Então, até o bullying, as duas crianças precisam, tanto quem pratica como quem sofre, porque ambas precisam do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele trabalha os dois extremos, né? Aquilo que eu falei antes, dos extremos se fortalecem. E o jiu-jitsu traz a gente para um ponto de equilíbrio. Claro que não é tão fácil de alcançar, mas a melhor ferramenta para alcançar esse ponto de equilíbrio é o jiu-jitsu. Fechou? Galera, vamos fazer a formação então, que o Rafa quer dar umas palavrinhas aí, Rafa. Pô, eu fiquei fazendo palestra, né? Eu ia passar a posição e só fiz palestra. Você veio de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro?